Fala galera, 2, 3 e já tô aqui passando para dar uma dica muito massa, uma revisãozinha sobre a mediana, na verdade, as medianas de um triângulo. Quem lembra o que é uma mediana de um triângulo? Mediana do triângulo, pessoal, é o segmento de reta que liga o vértice do triângulo até o ponto médio do lado oposto, tá? Se por acaso esse aqui for o ponto médio do lado oposto, então essa é uma das medianas dele, do triângulo, tá? Primeira observação legal, quando você traça uma mediana, você divide o triângulo em dois triângulos de mesma área. Lembra disso porque isso pode ser útil. Por que eles têm mesma área? Porque esses dois triângulos eles têm mesma base, na verdade bases com a mesma medida, e esse vértice comum, então a altura seria comum aqui, consequentemente tendo mesma base, mesma altura, mesma área. Mas vamos voltar para a mediana. Se você liga o outro vértice ao ponto médio do lado oposto, você tem uma segunda mediana. E se você faz isso com o terceiro vértice, você vai ter a terceira mediana. Está aqui ponto médio e ponto médio. E essas três medianas, não sei se vocês lembram, elas se intersectam num ponto. E esse ponto recebe o nome de, quem lembra? Escreve aí, baricentro, tá? Baricentro é o ponto de interseção das três medianas. Baricentro porque significa centro de massa, baricentro, centro de massa. Porque esses 6 triângulozinhos, quando você traça as três medianas, eles têm mesma área. Se isso fosse uma peça com um volume, que tivesse densidade uniforme, enfim, você ficaria com 6 peças de mesma massa. Esse é o centro de gravidade, o centro de massa dessa figura. Um lembrete importantíssimo é que esse ponto, o baricentro, ele divide cada mediana dessa em duas partes, tá? Veja, uma parte é essa daqui, menorzinha, tá? E a outra parte é essa daqui, maiorzinha, que eu vou deixar verde mesmo, tá aqui. E uma propriedade extremamente importante é de que esse segmento de reta mede o dobro desse. Então, esse daqui corresponde a 1/3 da mediana, tá? Da mediana toda. E esse daqui, consequentemente, 2/3 da mediana, tá? Então, se você souber que a mediana toda mede 30 centímetros, por exemplo, esse daqui vai medir 1/3 de 30 centímetros, que é quanto? 10 centímetros. E esse daqui vai valer o dobro, 2/3 de 30 centímetros, que dá 20 centímetros. Falou? Aí eu vou passar aqui agora para explicar, continuando nessa revisão, sobre as medianas de um triângulo equilátero. Quando o triângulo é equilátero especificamente, as três medianas, elas também são alturas. Então, há coincidência entre medianas e alturas com respeito aos três vértices. E eu não sei se vocês lembram, quanto mede uma altura de um triângulo equilátero? Se o triângulo equilátero tiver lado L, quanto é que mede essa altura dele? Fala aí, coloca nos comentários. Você lembra que é L raiz de 3 sobre 2? Sim ou não? Então vai lembrando. Se essa altura toda, que também é mediana, mede L raiz de 3 sobre 2, me ajuda. Quanto vai medir esse pedacinho daqui? A mesma linha de raciocínio. Perfeitamente, esse pedacinho daqui vai medir 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Olha, 1/3 de L raiz de 3 sobre 2? Se for o caso, você vai lá e junta isso numa fração só. Vai ficar L raiz de 3 sobre 6. Mas não tem para que decorar mais uma fórmula se você sabe que é 1/3 e sabe que a altura é L raiz de 3 sobre 2. Massa. E esse daqui, esse maiorzinho daqui, ele não vale 2/3 da mediana, que no caso é uma altura, então ele vai valer 2/3 da altura, que é L raiz de 3 sobre 2. Que aí vai simplificar, vai ficar L raiz de 3 sobre 3, mas pouco importa agora.
O importante é saber como chegar nisso e lembrar disso de forma mais ágil. E ainda digo mais uma coisa, tá? No caso, como no triângulo equilátero, esse ponto que é o baricentro, que é o ponto de interseção das medianas, também é o ponto de interseção das alturas, que seria o ortocentro. Também é o ponto de interseção das bissetrizes internas, que é o incentro, e que é o centro da circunferência inscrita. E também é o ponto de interseção das mediatrizes, que é o circuncentro, que é o centro da circunferência circunscrita. Muita coisa para revisar, hein? Então, você já sabe que se isso é o centro da circunferência circunscrita, centrada aqui, dá para você construir a circunferência circunscrita, e aí você já sabe que isso aqui é o raio Rzão da circunferência circunscrita, e que esse menorzinho daqui é o centro, esse ponto é o centro da circunferência inscrita, desculpa, e esse segmentozinho menorzinho vai ser justamente o raio da circunferência inscrita. Então, isso já é o raio da circunferência inscrita no triângulo equilátero. 1/3 da altura. E esse K é o raio da circunferência circunscrita ao triângulo equilátero. 2/3 da altura. E aí ele pode explorar aí o que ele quiser, a área da coroa circular, e aí você já vai ter os raios, considerando que ele tenha dado o lado. Enfim, usa isso, salva esse vídeo, espalha isso aí, porque muitas revisõezinhas como essa vão aparecer por aqui.